Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa palavra de hoje. Neste querigma, Deus nos convida a nos entregarmos em suas mãos e a confiarmos na sua providência. A proposta de Deus para uma comunhão íntima com Ele espera uma resposta de cada um de nós. Fiquemos todos em pé para darmos início à nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes e vocês que estão em casa, sejamos todos nós bem-vindos a esta celebração que é muito importante. O assunto de hoje é muito importante nós entendermos. A salvação consiste na entrega. Esse é o tema de hoje. Nós vamos ver por quê. O que é que nós temos que fazer para que nós possamos chegar à vida eterna, possamos ir para o céu. E nós vamos usar a letra da música de Santa Teresa d'Ávila, ela que é doutora na igreja em espiritualidade. Então realmente, São João da Cruz, Santa Teresa, doação, entrega, ser um com Deus. Que nós possamos participar com alegria, que a celebração nos ajude a cada um de nós e saiamos daqui hoje mais felizes, mais contentes. Vamos dar início invocando a Santíssima Trindade. O Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será
exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada eu trocarei. Se eu conhecer por nada eu trocarei. Da carta de São Paulo aos Romanos. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. Pois se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim a justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor é minha luz e salvação. 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 De que eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois o meu auxílio. Não me esqueçais nem deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos aos céus, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. E que pelo poder que lhe destes sobre todo ser humano, ele dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Por eles eu peço em oração, não peço pelo mundo, mas pelos que destes, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que sejam um como nós. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, assim mesmo, me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos cantar um cântico, que é uma letra de Santa Teresa d'Ávila, como disse, que é doutora na igreja. E essa música, ela fala bem o que nós vamos pregar hoje. Ela é doutora na entrega, na doação. Morro porque não morro, vivo sem viver em mim, porque eu vivo em Cristo. Sou um com Ele. Vamos escutar o canto com alegria. Vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei conta, no amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Que morro porque não morro, vivo sem viver. Vivo sem viver em mim, tão alta vida espero. Que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Essa divina prisão do amor em que eu vivo fez a Deus ser
meu cativo e livre o meu coração. E causa em mim tal paixão, ser eu de Deus a prisão. Que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Posso eu dar a meu Deus que vive em mim, se não é pedir-me enfim para melhor o gozar. Morrendo quero alcançar, pois Ele está meu socorro. Que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Sem viver em mim. É uma graça muito grande que eu tenho aqui no território da minha paróquia as irmãs carmelitas, que exatamente vivem esta palavra, que entenderam esse evangelho que nós vamos falar hoje, que entenderam essa proposta, que são no mundo pessoas que vivem para testemunhar ao mundo esta vida que está em Deus. A leitura tem bastante coisas, bastante assunto. Eu vou pegar apenas um assunto principal, que é a entrega. Vamos ler alguns trechinhos e falar mais da entrega. O que nós temos que fazer? E na carta de São Paulo aos Romanos, como já disse, do capítulo 1 ao 8, ele fala sobre a graça, bem detalhado. Isso poderemos ver logo, talvez antes do fim do mês de setembro, vamos fazer aqui, com os catequistas, né? Poder estudar um pouquinho essa carta de São Paulo aos Romanos. E ela mostra tudo. Na verdade, se eu quero entender o cristianismo, tenho que ler a carta aos Romanos. Até teve filósofo que disse que São Paulo inventou o cristianismo. Não é que São Paulo inventou o cristianismo, é que tudo que falamos do cristianismo está em São Paulo. Na verdade, São Paulo entendeu o cristianismo. São Paulo é um homem que entendeu a proposta de Cristo. Para São Paulo está claro o que Cristo propõe. E por isso que quando São Paulo escreve, então também fica claro para nós o que nós devemos fazer. Então, versículo 17, 18, 19, que nós vemos hoje, ele vai colocando o pecado que entrou no mundo e a graça que nos salva. 17, por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Esse um só homem é Adão. Em um só homem entrou o mal no mundo. Depois ele fala da graça que entra e que nos salva. 18. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens. Depois ele fala que a salvação de Cristo salva a todos. 19. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Bom, ele vai argumentando assim o tempo todo e falando, explicando. Bem claro, é maravilhoso. Mas o que importa para nós aqui, lendo esses 3 versículos, que ele falou, o pecado entrou no mundo. Mas como é que o pecado entrou no mundo? O que é de fato o pecado? Eu vou ler 3 parágrafos do catecismo para explicar o pecado original. O primeiro parágrafo que eu vou ler, as pessoas não percebem, mas está muito claro. Nós vamos olhar o primeiro parágrafo que eu vou ler aqui, e ele deixa bem claro a questão. Ele mais vai dizer que se a gente ficar procurando lugar, não vai entender. Então, o parágrafo 386 do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: o pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade.
Para tentar compreender, olha, vamos entender, compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Eu não entendo o pecado, se não entendo o que Deus fez. O que é que Deus fez? Deus nos criou nele. Deus não nos criou aqui onde nós estamos. O Evangelho vai dizer várias vezes, diz 3 vezes, nós não somos desse mundo. Então nós somos de onde? De outro lugar, do paraíso. Deus mora no céu e Deus nos criou no paraíso. Deus criou-nos em perfeita unidade com Ele. Deus nos criou para sermos um com Ele. Como Jesus e o Pai é um, Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um, Deus criou a humanidade, criou Adão e Eva, criou a cada um de nós para sermos um com eles, perfeitamente. Então essa é a proposta de Deus, que nós vivamos totalmente ligados nele, unidos. Assim Deus nos criou. Deus não nos criou separados. Deus nos criou aqui. Aqui nós viemos por causa do pecado original. Deus criou nele. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Por que nós estamos aqui então? Por que nós estamos lá com ele? Então, olha, vou ler de novo, né? Esse trechinho. Para entendermos o pecado, temos que compreender profundamente o laço profundo que une o homem a Deus, que os torna um. Tanto é que nós rezamos a oração eucarística, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Somos um, Deus nos cria para ser um com Ele. Por quê? Fora dessa relação de amor, de entrega, de doação, onde todos são um, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade. Quer dizer, se eu não entender como é que Deus nos criou um com Ele, não vou entender como é que eu estou pecando. Não entende. Nós ficamos vendo um monte de pecados, que estão graves também. Mas não é a raiz, não é o mal, não é o verdadeiro pecado. É fácil ver, adulterou, prostituiu, fez isso, fez aquilo, foi pedófilo, foi adúltero, encheu a cara, bateu, brigou, assediou, tá bom. Fez coisa errada, roubou dinheiro, desviou dinheiro, tá certo. Pecados horríveis, matou alguém, horrível. Mas isso tudo não nos mata. Porque são coisas do mundo e ficam no mundo. Não é esse o problema. Isso que ele disse aqui. Eu fico olhando essas coisas graves e não vejo o que é principal. Então eu faço uma lista de pecados graves e menos graves. E se eu fico olhando essa lista, não consigo enxergar qual é o verdadeiro e único pecado. Qual é o problema real, verdadeiro? Então, aí, se eu fico olhando essas coisas, o mal do pecado não é desmascarado. Tirar a máscara, mostrar o que tem, né? Estou com máscara na frente, ninguém sabe quem sou eu. Tirar a máscara é mostrar. Se eu fico preocupado com esses pecados todos, que é importante ver também, e não tirar a máscara, eu não vou enxergar o que é que está atrás disso. E vai dizer claro o catecismo. Desmascarado a sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus. Esse é o pecado. Eu, você, nós recusamos a Deus, nos opomos a Deus. Oposição significa ele lá, eu aqui. Nós deixamos Deus longe de nós, nós afastamos Deus de nós. Nós queremos ser Deus da própria vida, sem Deus. E achamos que não. Muitas vezes rezamos, Deus faz isso, faz aquilo, e quando Deus vai agir, opa, não põe a mão aí, nós não deixamos. Isso acontece o tempo todo. Talvez não temos essa percepção do que nós fazemos, mas nós recusamos a Deus, nós recusamos a comunhão com Deus, nós recusamos e nos opomos a Ele. Opor significa ver como inimigo. Qual é o seu maior problema? Pensa direitinho aí. Deus. Por que o meu maior problema é Deus? Porque te criou e pôs esse mundo. E pôs aquele pai e aquela mãe que foi um desastre. E a sua vida que vai para frente, o dinheiro que acontece, o governo não sei o que lá, e pá. Sua vida é uma desgraça. Problema, sofrimento, tristeza, angústia, morte e coisa errada. Quem é culpado? Deus? Nós acusamos Deus pelo nosso sofrimento, pela nossa tristeza. Nós duvidamos que Deus nos ama. E nós não queremos Deus entregue. Aquela pergunta que faz muito aí, né? Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, erga a mão. Ei, eu quero ir para o céu. Quem quer hoje? Erga a mão. Todo mundo abaixa. Quer ou não quer?
Vai ou não vai? Confia ou não confia? Acredita ou não acredita? Quer ir para o céu ou não quer ir para o céu? Entendeu o que nós fazemos? Então o que o ser humano faz? Recusa Deus. E se torna inimigo de Deus. Recusa e se torna inimigo. Esse é o verdadeiro pecado. Então qual é o seu pecado? Qual é o seu mal? Que você recusa a Deus e que você se opõe a Ele. Mas como que eu posso me opor a Deus? Bom, muito simples, já digo já, sendo separado dele. Quando eu saio dele, pronto, já estou recusando ele. Porque acabei de criar outro, eu. Surgiu um deusinho separadinho dele. Tem o Deus e tem eu. Bom, se Deus está aqui, eu estou aqui, já tem dois. Já sou inimigo. Já recusei estar com ele, já recusei ser um com ele. Estou opondo, porque agora tem dois deuses. Tem o Deus de verdade e o deusinho, eu, Genival. Um ego surge disso. Então esse é o mal da humanidade. Fala, mas como que o padre fala uma coisa dessa? Estou lendo o catecismo. Estou lendo o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estou lendo no catecismo. E está dizendo bem claro. Nós ficamos mascarando o pecado. Nós não enxergamos o pecado. Nós entendemos qual é o pecado. Recusa e oposição a Deus. Muita gente já ouviu catequese, que eu sei, e já viu muito isso aqui sobre esse assunto. No caminho, muitas vezes, muitas etapas, fala bastante dessas coisas. E outros momentos, movimentos, encontros que eu já fui, retiros, a gente vê isso claramente. Né? Não é novidade. Muitas vezes escutamos muitas coisas que nós não entendemos. Então tem que estar claro. Nessa forma, parece absurdo dizer isso, mas nessa forma, o meu corpo físico, por isso que o corpo é inimigo de Deus, né? O meu corpo físico é contra Deus, porque me delimita, separa dele. Eu estou aqui, olha meu corpo aqui, você está aí. Então todo o universo é inimigo de Deus. A minha existência no corpo já me torna recusa. Não estou lá com ele, estou aqui. O negócio é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Nós saímos do céu, nós caímos. A palavra que a Igreja Católica Apostólica Romana é queda. Queda. O ser humano, pá, caiu, espatifou, saiu. Queda em todos os sentidos. Queda porque caiu, mas queda porque saiu. Queda porque diminuiu. Era um cavalo, virou uma barata. Diminuiu bastante, né? Era um cavalo bonito, de corrida, de repente virou uma barata. Bom, os dois são criaturas, mas mudou bastante. Um cavalo muito diferente de uma barata. Nós éramos em Deus, filhos de Deus adotivos, criados por Deus para vivermos em Deus. E nós caímos, decaímos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando no vale de lágrimas. Na Salve Rainha. Nós estamos nessa situação. Nós recusamos Deus, nós nos entregamos a Ele, nós queremos viver sem Ele. Embora continue a pesar na vida do homem e na história. Aí 2 parágrafos que eu vou ler agora, só vou ler, mais simples. Vai definir o pecado original então. Pecado original porque está na origem de todo o mal. O problema de Deus não é se você adulterou, que é feio, horrível. O problema de Deus não é se você matou alguém, que é horrível. Essas coisas são horríveis. Mas o problema de Deus é que você o recusa. Esse é o problema de Deus. E você recusa a tal ponto que pode até ficar eternamente longe dele para sempre. A coisa é séria. Porque o mal que você faz no mundo fica no mundo, acabou, acabou. Tanto é que, até que a morte o separe. Quando acabou, acabou. Não é isso? São Paulo vai argumentar na carta aos Romanos. Você tem um compromisso, marido e esposa, até que o outro está vivo. Quando o outro morreu, acabou. Não tem nenhum compromisso. Então, nós temos compromisso com o mundo, com isso aqui, até que estamos nesse planeta. Acabou, acabou. Não vai acontecer mais nada. Passou, já era, já foi. Mudou, é outra coisa, outra dimensão. Então diz o parágrafo 397 do Catecismo. O homem, tentado pelo diabo, o divisor, deixou morrer em seu coração a confiança em Deus, o Criador. O ser humano duvida do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me quer mesmo? Será que Deus me criou por amor? Ah, padre, eu não duvido. Quantas vezes você reclamou? Será que Deus existe? Se Deus existe, por que meu marido adultera? Se Deus existe, por que meu filho se droga? Se Deus me existe, por que eu tive um aborto?
Se Deus existe, por que minha sogra me incomoda tanto? Se Deus me existe, por que minha mulher não liga para mim? Se Deus existe, por que eu estou nesse barraco? Se Deus existe, por quê? Quantas vezes nós não confiamos em Deus? E nós confiamos no dinheiro, nós confiamos no sexo, nós confiamos em outras coisas e colocamos a vida no mundo e não em Deus. Fazemos isso o tempo todo. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Olha, talvez esteja no quarto ou quinto. Se eu for ali no Carmelo e perguntar para as irmãs, Deus em primeiro lugar, e elas falarem que sim, eu acredito. Mas se vocês falarem aqui que sim, eu vou duvidar. Não sei não. Não sei não. Se Deus é o primeiro, tá aí. Segundo, terceiro, quarto, não sei. Mas primeiro mesmo. Primeiro é você, sua vida, sua história, seu ego. Segundo, o dinheiro, assim vai indo. Tem uma listinha aí. Perdeu a confiança em Deus e, abusando de sua liberdade, desobedeceu o mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, consequência, daí em diante, ser uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Todo mundo duvida da bondade de Deus. Todos nós duvidamos da bondade de Deus, porque sofremos. Falar que Deus é bom, tudo certinho, bonito, cheio de dinheiro, tudo funciona, dá certo, é maravilhoso. Falar de Deus no sofrimento, na miséria, na pobreza, com câncer lá no pâncreas, matando, tomando morfina. Uma vida de prostituição, sei lá, no Pará, que seduz as meninas com 12, 13 anos, tudo prostituída. Uma miséria, não ter que comer lá na África. E ver o amor de Deus nisso. Difícil, né? Onde que está Deus? O ser humano perdeu, tanto é que Jesus vem dizer o contrário, porque lembra-se o pecado da serpente. A serpente diz, Deus não te ama. Esse é o veneno. Se Deus te amasse, seu marido seria bom. Se Deus te amasse, sua esposa seria boa. Se Deus te amasse, seus filhos seriam maravilhosos. Se Deus te amasse, você teria muito dinheiro. Se Deus te amasse, você não ia envelhecer, nem morrer, nem sofrer. Se Deus te amasse, esse é o veneno da serpente. Nós já vimos outro querigma. Duvidamos, então, qual é o pecado original? O ser humano não confia na bondade de Deus. Não que Deus existe. Deus existe sim. Eu não estou duvidando que Deus exista. Estou dizendo que estou duvidando que Ele é bom. Eu não duvido da existência de Deus, mas duvido que Ele seja bom. Está no coração de cada um de nós porque é o veneno que a serpente colocou. Deus não te ama. E Jesus é o contrário, o antídoto. Deus te ama sim. Você não tinha que ter vindo. Jesus Cristo é o oposto, Jesus Cristo é o antídoto. Jesus Cristo é exatamente o oposto ao veneno. Deus não te ama, Deus te ama sim. Por isso que Ele veio ao mundo para nos salvar. Parágrafo 398, Catecismo. Neste pecado o homem preferiu a si mesmo a Deus. Que Deus nada, deixa de lado, prefere a mim, eu vou ser Deus da minha vida. O ser humano preferiu a si mesmo do que Deus. Eu vou ser Deus do meu nariz. É o filho pródigo que sai, dá metade do que é meu, eu vou gastar como eu quero. A parábola do filho pródigo. Vai para o mundo gastar, comer, beber, fazer, papapá. Gente, é só olhar um pouco o nosso mundo, não é assim que as pessoas vivem? Olha um pouquinho como é que vivem as pessoas. São poucos que querem ajudar a fazer, se preocupam com alguma coisa. A maioria, comer, beber, dormir, sei o que lá. O que vai fazer? Nesse pecado, o homem preferiu a si mesmo a Deus. E com isso, menosprezou a Deus. Deixou Deus pequenininho, menosprezou a Deus, o poder de Deus. Optou por si mesmo contra Deus. Grifa aí vocês aí que não pôs aí. Contra Deus, tem que estar claro. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Contra Deus. O ser humano age contra Deus, não a favor. Contra. É a leitura de hoje, na verdade, da missa das 3 da tarde. Na missa São Paulo dizia isso, se alguém não tem o Espírito de Deus, não entende Deus. É impossível entender Deus sem o Espírito de Deus agindo. Porque sem o Espírito de Deus agindo em mim, eu vou querer entender o mundo com a minha consciência, com a minha psique. E o que eu vejo? Outra coisa, vou comer, vou beber, vou ganhar dinheiro, lógico que vai para outro lugar. É o mundo, é a propaganda, é fazer, é curtir, é o poder, é o prestígio, é o carro novo, é a chácara, é a casa na praia.
Assim que o ser humano pensa sem o Espírito de Deus. Como é que o ser humano pensa? Mundanamente. O ser humano pensa em ser Deus da própria vida, da própria história. É assim que nós pensamos se o Espírito não age em nós. É dessa forma que nós pensamos. E por isso que somos contra Deus. Olha só. Contrariando as exigências de seu estado de criatura. Então, ele contrariando assim, quer dizer, não quero ser criatura, quero ser Deus igual a ele. Estou brigando, com o meu Criador. E, consequentemente, seu próprio bem. Só nos damos mal, né? Constituído, criado, olha essa palavra importante. Constituído é criado. Constituído, criado por Deus em um estado de santidade. Então, nós somos criados santos. Ninguém foi criado para estar aqui nesse planeta. Ninguém foi criado pecador. Alguma coisa aconteceu de errado. Algo está errado. Algo está errado. Não é para ser assim. O homem estava destinado, fim, plenamente, eternamente, a ser plenamente divinizado e a ser Deus para sempre. Deus nos criou para sermos deuses, filhos de Deus, divinizado para sempre. É dessa forma que Deus nos criou. Por Deus na glória. A glória, vamos traduzir a palavra glória, o poder de Deus, a força, fala o tempo todo, glorificar. É a glória de Deus, é o poder de Deus, é a força de Deus. E no catecismo diz uma coisa bonita que eu achei lá, que é assim, para Jesus Cristo a glória é a união dele com o Pai. E para o ser humano a glória é a salvação, porque Deus nos salva. Qual é a glória de Deus em relação a Jesus? O amor dos dois. Do que Deus tem glória, tem orgulho, né? Está feliz. O que deixa Deus feliz? O amor pelo seu filho e do seu filho por ele. É o poder de Deus e está no amor dele para o seu filho. E como isso se manifesta com o ser humano? Da salvação. A glória de Deus consiste na nossa salvação. O poder de Deus age para nos salvar. O poder de Deus age para nos levar para o céu, de volta para casa, para vivermos com ele. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, até aí podia até ser, porque somos filhos dele, mas sem Deus. Eu quero ser Deus, mas tirando ele fora. Antepondo-se a Deus, indo à frente. Quem manda aqui sou eu. Vou à frente. O que ele quer falar para mim, não quero saber. Antepor e ir à frente. É colocar a carroça em frente aos burros. E não segundo a vontade de Deus, mas segundo a minha vontade. Pronto. Acabei de ensinar você como é que cria alguém. Assim é o seu filho, assim é o seu marido, assim é a sua esposa, assim sou eu, assim somos nós. Uns diabinhos aí. 7 bilhões de diabinhos brincando de ser Deus. 7 bilhões de separadinhos, felizes da vida. E olha que engana bastante. Muitos vêm na igreja, participam, faz tudo. Alguns são padres, né? Faz tudo. Mas continua sendo diabinho. Continua sendo separadinho. Continua afrontando Deus. Nós afrontamos Deus. Porque nós não voltamos a ser um com Ele. E mesmo sendo bonzinho, certinho, maravilhosinho, sendo um padre, um sacerdote, ainda estou no ego, ainda estou no pecado, ainda estou no mundo. É uma situação que eu me vivo, que eu me encontro, é o dinamismo do mundo. Por mais bonzinho, isso está claro para mim, em qualquer livro de espiritualidade diz, por mais bonzinho que eu queira ser, e eu tento, não consigo. Porque eu estou no mundo. Eu faço parte do mundo. Não tem jeito. Eu vou ser um ego legalzinho só. É o máximo, não vou me elevar. Não consigo. Se Deus não agir, estou perdido. Direto para o inferno. Eu que sou padre há 28 anos. Você também. Todos nós. Se Deus não agir com a graça, se Deus não agir com a graça, todos nós estamos perdidos. E por mais bonzinho que seja, hein? Não adianta ser bonzinho. Tem que voltar a ser um com Deus. Bom, por isso nós temos que falar isso. Hoje é só um querigma. Teria que ser um tipo de curso para explicar, para falar, para questionar, para deixar bem claro. Ler no Gênesis, né, o capítulo 3 do Gênesis, deixar bem clara a questão disso. Agora eu vou falar do pecado contra o Espírito Santo. Apenas um parágrafo do catecismo. Está tudo ligado. O tema de hoje é: a salvação consiste na entrega. Então, se eu estou dizendo que a salvação consiste na entrega, eu tenho que entender por que eu tenho que ser salvo. E salvo de quê?
E salvo por quê? E por que eu estou nessa situação? Então, acabei de explicar. Deus nos criou para vivermos nele. Nós saímos dele e criamos um inimigo de Deus. Recusamos a Deus. Nos opomos a ele. Queremos ser Deus sem Deus, antepondo-se a Deus, não segundo a vontade de Deus. Ele está aqui e nós estamos aqui. Criamos uma rivalidade. Eu vou ler o pecado contra o Espírito Santo. Vai deixar mais claro essa situação do ser humano. 1864 do Catecismo da Igreja Católica. Todo pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens. Primeira coisa que fala isso. Quando o Papa João Paulo II, no documento sobre o Espírito Santo, fala sobre isso aqui, ele explica. Tem um capítulo só sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ele explica claramente, lógico. Qualquer trecho, qualquer exegeta vai dizer. Está claro, todos os pecados serão perdoados. Porque se eu disser que Jesus Cristo não perdoou algum, nego a divindade dele. Digo que ele não foi 100% completo, perfeito. Ah, faltou esse, faltou aquele. Bom, se faltou, então precisa mandar outro, porque esse aqui não fez, entendeu? Não fez o serviço direito. Ah, Jesus conseguiu apagar 90%. Não, então não é divino. Divino é pleno, completo, inteiro, perfeito. Então não é o Filho de Deus. Se ele apagou só 90%, não está resolvido. Então ele falhou, entendeu? Então Jesus tem que apagar 100%, e realmente Jesus apagou 100%. Até os mais feios, os que bradam a Deus, diz o catecismo, aqueles que gritam a Deus, berram, pecados horríveis, né? Assassinato, aborto, adultério, ele faz uma listinha lá, dos pecados que bradam a Deus, pecados terríveis que fazemos, pedofilia, bradam, gritam a Deus. Todos os pecados estão perdoados em Cristo na cruz, todos. Creio na remissão dos pecados, dizemos toda a missa no credo. Creio na remissão dos pecados. Então a primeira fala que está ali, lógico, não é assunto de hoje também, tem que só dar uma jogadinha. Diz que todo pecado será perdoado, então fica com isso. Bom, outra hora podemos falar só sobre isso. E continua o texto. Não há, olha que bonito, pus em verde, bonito. Não há limites para a misericórdia de Deus. Deus perdoa até aqui, depois não tem limite. Deus perdoa para sempre. Deus ama incondicionalmente. Qual a condição para Deus me amar? Nenhuma. Deus não coloca condições. É como mãe. A gente fala assim, às vezes fica um pouco ruim, tem que voltar no exemplo de sempre, mais claro. A mãe também ama incondicional. Tem vontade de dar uns tapas, bater, pegar pescoço o filho. Mas continua amando. Ela está com raiva do que ele aprontou. Mas não deixa de amar. Tá certo? O filho apronta. A mãe fica com raiva do filho, a mãe bate no filho, a mãe pega o filho, sei lá o que faz com o filho. Tem vontade de esganar mesmo, mas o ama. Não é assim? Ou deixou de amar? É a condição. Só falar, manda um zap, filho, é o seguinte, até hoje eu te amava, hoje a partir de hoje não, viu? Acabou. Existe isso? A mãe vai deixar de amar o filho? Nunca. Entendeu? Então, qual é a condição? Nenhuma. E o filho faz isso, o filho faz aquilo, meu Deus do céu. Se a mãe fosse colocar alguma condição, deixava de amar todos os filhos. Ninguém seria amado. Então, a mãe também ama incondicional. Não tem condições, quer dizer, não é condição. Qual é a condição para te amar? Parar de fumar. É uma condição. Qual a condição? Que você faça tal coisa. Qual a condição? Então, é um amor sem condições. Simplesmente ama porque ama. A mãe ama o filho porque é seu filho. Não coloca nenhuma condição. Deus nos ama porque somos seus filhos. Deus não coloca nenhuma condição. A misericórdia de Deus é infinita. Lógico. Não tem barreira, não tem limite. Ama a todos, perdoa a todos. Mas, quem recusa deliberadamente, de propósito, receber a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ele perdoa tudo. Mas se eu recuso? Não. Deus te dá um presente e você não pega. O que Deus pode fazer? Nós aqui, chega o Natal, um presente para cada um. O padre dá um presente para cada um. Na missa, feliz, contente. Vai todo mundo embora e larga o presente aqui no banco. O que eu posso fazer?
Então, o pecado contra o Espírito Santo, na verdade, não é um pecado cometido, mas é um pecado que você quer continuar no que está. Estávamos em Deus, criou em Deus, está criado nele, nos separei dele. Deus quer que eu volte a Ele, me perdoa, dá a sua graça, salva, esquece tudo, quero eu de volta, mas eu digo que não. Bom, se eu digo que não, o que pode ser feito? Por isso que é um pecado que não será perdoado. Não é que Deus não perdoa, porque Deus perdoou tudo. É que eu não aceito o que Ele me dá, a salvação. Eu recuso a salvação, eu recuso a voltar. É a gotinha que saiu do mar. E Deus fala, volta, sejam comigo de novo. Por que usamos a gotinha do mar? Porque, olha, pensa bem, se fosse um monte de areia, olha a diferença que interessante. Se eu pegar um monte de areia aqui, um punhado de areia, tem milhões de grãozinhos de areia. Vamos dizer que cada grãozinho de areia é uma pessoa. Se eu pegar os grãozinhos de areia e fizer assim, eu tirar algum, ou pegar o grãozinho e pôr lá, depois eu posso pegar o grãozinho de volta. Tá certo? Eu pego aqui a areia e pego um pinto de azul, bem pequenininho, e misturo tudo. Eu procuro, eu acho o grãozinho azul. Mas, se eu pegar uma gota d'água, mesmo que eu pinte de azul, e coloco de volta, nunca mais vou retirá-la. Porque ela vai se misturar com o todo. É bem diferente. Por isso a gota morre e surge o oceano. Eu deixo de ser uma gotinha azul para ser todo, vamos por um exemplo de um copo d'água. Eu deixo de ser a gotinha azul para ser todo o copo d'água. É diferente, é assim que Deus nos quer. Mas eu tenho que aceitar. Mas se a gotinha fica fora, não quero voltar, Deus não pode fazer nada. Então o pecado contra o Espírito Santo, na verdade, qual é o pecado do Espírito Santo? É o pecado original. Você já cometeu esse pecado de recusar a Deus. Então o pecado do Espírito Santo é permanecer nele. Quer dizer, eu não quero. Não tem o que Deus fazer. Sair dele já saí, a gotinha já saiu. E Deus chama de volta para se desfazer, para ser um com Ele. Que seja um, é o que eu quero mais. Cantamos o canto de entrada. Um com Deus. Mas a gotinha tem que voltar. Se ela não voltar, não tem o que fazer. É a recusa. Tal endurecimento pode, olha, o catecismo é bem brando, hein? Não está categórico. Pode levar à impenitência final e pode levar a quê? A perdição eterna. A gotinha pode querer eternamente ser gotinha. Então está Deus aqui, o mar, todas as gotinhas vão voltando, sendo um com ele de novo, porque se mistura tudo, fica um com ele, tudo fica um com ele e tem uma gotinha separadinha. Então, o que é que me condena? Ai, padre, o que me condena são os meus pecados. Não! Os seus pecados, não vai se assustar comigo, os seus pecados não te condenam. Por quê? Porque todos os seus pecados estão perdoados por Ele. Não é o pecado que te conduz ao inferno. Nem o assassinato, nem o adultério são pecados graves, verdade, mas dele perdoa tudo. É a sua recusa em voltar a ser um com Deus que te condena. A gotinha não quer voltar, teimosa. O pecado, por mais grave que seja, não te condena ao inferno, porque Deus perdoa tudo. Mas o seu não querer voltar, não ter o que fazer. Ah, então, padre, eu vou pecar à vontade. Opa! Eu nunca mandei ninguém pecar, nunca. Nunca falei que o pecado é bom. Ele conduz à morte sempre, em todos os sentidos. Deus está aqui, e eu estou aqui pertinho. Aí eu adultero, opa, mas o coração endurece. Aí eu mato alguém, opa, mais duro, entendeu? Quanto mais grave eu peco, mais eu me afasto, mais difícil voltar. Então todo pecado te afasta de Deus. E quanto mais grave o pecado, mais te afasta. Então corre o risco maior de se condenar, lógico. Estou só aqui. Meu pecado é que eu briguei, murmurei, não comi direito, enchi a cara. Bom, uns pecadinhos. Fácil voltar. Mas eu matei.
Eu abusei de crianças. Como é duro perdoar-me a mim sobre esse pecado. Entendeu? Então não é para você pecar. Está claro isso, então daqui a pouco já é assim, viu? Sempre foi assim, né? Antigamente era carta para o bispo, depois virou e-mail, agora é zap. O padre falou tal coisa. Já manda, já acabou a catequese, o bispo já manda zap lá. O que você falou hoje? Eu estou tentando falar o mais claro possível de acordo com o catecismo. Todo pecado me afasta de Deus. Mas não é o pecado que me condena. O pecado que me condena é eu não querer voltar para Deus. Esse que me condena. A gente vai explicar daqui a pouquinho. Que é agora, vou explicar já. Parágrafo 1033. O número é até bonito, 33. Mas sabe qual é o assunto do parágrafo 1033? Inferno. No parágrafo 1033 do catecismo, nós temos a definição do inferno. Eu vou ler do jeito que está aqui. Está bem coloridinho, para quem acompanha fica mais fácil entender. Não podemos estar unidos com Deus. Lembra que a união? Eu com Deus, um. Não podemos estar unidos a Ele, céu, se não escolhermos livremente amá-lo. Lógico. Uma pergunta simples. Alguém consegue fazer alguém amar? Nem Deus. Nem Deus. No filme Todo-Poderoso, assistam, o 1, não o 2. 2 não tem nada. O filme Todo-Poderoso 1, ele é 100% teológico. Ele fala sobre Deus, oração, as questões são questões filosóficas, teológicas. E Deus fala para ele, olha, tem umas condições, dá o poder de Deus para ele. Você primeiro, não pode falar para ninguém que você é Deus. Segunda condição, que você não pode obrigar ninguém a te amar. Deus explicou bem claro para ele. Ele vai, apronta um monte. Se dá mal, coitado. Aí ele volta, até me arrepia todo. Ele volta para Deus e fala assim, ele perde a namorada, que é um bem mais precioso, tonto ele, né? Ele quis ganhar o mundo, o que importa é a namorada, o resto é resto. No final do filme ele vê que é isso que importa, o resto é resto. E ele perde a namorada. E chega uma certa hora que ele percebe que perdeu o maior tesouro que ele tinha. E pergunta para Deus, Deus, como é que eu faço? Ele tenta de tudo, mas o poder de Deus, ele tenta obrigá-la a amá-lo, e não dá certo. Ele fala, Deus, como é que eu faço para que ela me ame? E Deus responde, boa pergunta. Se você souber a resposta, me explica, porque eu não sei. Ninguém ensina ninguém a amar. Já disse isso aqui, depois precisa de fazer mais vezes. Na verdade, o amor é não ensinável, não se ensina a amar, é impossível. Ninguém ensina ninguém a amar. Muitos dizem isso, mas é besteira. Porque amor é por essência, por ser. O é ou não é. Ninguém ensina ninguém a amar, é impossível. O amor é uma coisa que não se ensina. Podemos discutir isso bastante com outras coisas, dando milhares de exemplos. Mas o amor é inencisável, né? Inencisável, não se ensina. Impossível alguém ensinar alguém a amar, impossível. Então não estou no planeta para aprender a amar. Porque eu sou puro amor, porque a minha alma é amor, criada por Deus, e minha alma ama por si mesma. O problema da minha alma é que minha alma está perdida aqui no mundo. É o diamante que caiu na lama. O diamante continua diamante. Dentro do diamante não há corrupção. O diamante continua 100% diamante. Mas o diamante fica cheio de lama. Que chega uma hora que toda a sua luz, seu esplendor está abafado pelo mundo, por tudo. Assim é o amor. O Filho de Deus tem que amar por natureza. É impossível ao Filho de Deus não amar. Porque é Filho de Deus e Deus é puro amor. E Deus nos cria como amor. Mas o meu amor está fechado, sufocado, oprimido por um monte de coisas. E vai ser minha live agora quinta-feira, propaganda. Quinta-feira tem uma live sobre esse assunto, os condicionamentos. Uma pessoa de outra paróquia que pediu, eu vou fazer quinta-feira agora. Vou explicar essa questão. Dizer que o amor não acabou. A ideia é o casamento, mostrar que o casal ainda se ama. O problema é outro. Eu vou explicar sobre isso. O amor continua existindo, o problema é outro. Pega o amor, joga um caminhão de lixo em cima. Vou achar o amor onde? Em lugar nenhum. Tira o caminhão de lixo, o amor volta. É assim que funciona. Resumidamente.
Ninguém ensina ninguém a amar. Deus não pode te obrigar a amar. Então, Deus não pode te pôr no céu se você não quer. Deus convida a gotinha a voltar. Mas se a gotinha não quiser, Deus não pode obrigá-la. Não é possível eu viver no inferno? Sim, é possível. Se eu decidir tomar essa decisão. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Tem que amor é escolha, é decisão. Olha, eu acho que eu já era padre, já, há tanto tempo atrás. Eu fiz que é fantástico, hein? Eu gostaria que todos os casais fizessem. O encontro matrimonial. É fantástico, fantástico. E já que você chega lá no encontro matrimonial, eu não sei se era seminarista ou já era padre, não sei. E a primeira coisa lá, amor é questão de escolha. Imagina, que besteira é essa, eu pensei. Onde já se viu dizer uma porcaria dessa? E é exatamente isso. Amor é uma questão de decisão. Não é outra coisa. Mas não é assunto de hoje. Eu tenho que decidir amar. Morrer em pecado mortal, porque os pecados veniais, acabou, passou, não tem problema. Mas morrer em pecado mortal, sem arrependimento, e sem dar acolhimento ao amor, misericórdia de Deus, sem acolher o amor dele, o que significa? Eu morro bravo, carrancudo, matei, roubei, fiz, prostituí, fui maior traficante, não estou arrependido, e não quero o amor de Deus, não quero o seu perdão. É o que disse aqui, acabei de ler. Significa permanecer separado dele, de Deus, para sempre. Por nossa própria livre escolha. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não castiga ninguém. Deus é uma bola de amor que somente ama. Deus não é capaz de fazer mais nada a não ser amar. É uma luz que ama, é uma luz inteligente, uma luz poderosa, é uma luz que está em todos os lugares, é uma luz que ama. O tempo todo, 24 horas, é eterna. Deus jamais consegue fazer uma coisa diferente. Deus jamais deixa de amar. Mas eu posso decidir ficar fora dele para sempre. Já saí dele. Então, inferninho já estou. Já falei isso várias vezes já. Ai, padre, eu tenho medo de ir para o inferno. Ah, você já está. Sinto muito. Mas o inferno é separado de Deus, já está. O problema não é vir para o inferno. Já estou no inferninho nesse planeta aqui. O problema é ficar eternamente nele. É o pecado contra o Espírito Santo. Entendeu? Eu fiz o pecado, saí dele. Criei um problema. Agora Jesus vem e coloca de volta. Mas se eu quiser permanecer nesse estado, não tenho o que fazer. A isso chamamos de pecado contra o Espírito Santo, a decisão. E se eu ficar na situação, chamamos de quê? De inferno. É um estado de espírito, não um lugar. Aquela gotinha que não quer, não está em lugar nenhum. O inferno não é local. O inferno é estado, é a minha decisão de não estar com Deus. E é este estado. Como é que eu entendo estado, padre? Bom, lembra da criança, na escola, é tão gostoso ver lá estados da água. Quais são os 3 estados da água, né? Líquido, sólido e gasoso. É a mesma água. A água, uma hora é gelo, uma água, a hora é líquido da torneira, outra hora a água é gasosa. Isso é o inferno e o purgatório. Tá fácil entender. Tá bom? Cada vez de um. Tá certo? Então o gelo é o inferno, tá bom? A água é o purgatório e a fumaça ali é o céu. É a mesma água. Ela pode estar no céu, no inferno e no purgatório. Ela pode estar gasosa, ela pode estar líquida, ela pode estar sólida. Inferno não é local, céu não é local. Céu é um estado de espírito. Então ninguém vai para o céu. Eu entro no céu, como disse Jesus, que eu falei, isso aqui tem milhões de coisas para falar, né? Não vou falar sobre esse assunto, mas o evangelho começa, Jesus Cristo começa o evangelho de hoje. Ele começa falando disso, né? Vou só ler um pouquinho, vai. Jesus fala sobre, no evangelho de João, ele diz o seguinte,
Vou ler. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos aos céus, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. E que pelo poder que lhe destes sobre todo ser humano, ele dê vida eterna a todos os que o destes. A vida eterna é esta, que eles te conheçam. Versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, ele vai definir. Que eles te conheçam, conhecimento, estado de espírito, não lugar. O que é estar no céu? Conhecer a Deus. Tanto é que a definição vai estar aparecendo daqui a pouco de céu é visão beatífica. O que é visão beatífica? Eu vou ver Deus de fato como Ele é. Não é outra coisa. Ele está aqui, mas não estou vendo. Cadê Deus aqui? Não estou enxergando. Eu estou vendo um Deus lá longe, não sei aonde. A minha visão de Deus está errada. Eu vou começar a ver Deus de forma diferente. Quando eu começar a ver Deus de forma diferente, estarei no céu. Entendeu? Estado de espírito. A vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, não outro, um monte de gotinha, mas um único oceano, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então o céu é o conhecimento, o céu é o estado de espírito, onde eu vejo a Deus, e se eu não vejo, inferno. E é este estado de autoexclusão, automóvel, movimenta-se por si mesmo. Então, auto é por conta própria, autosserviço, autoexclusão. Quer dizer, quem é que exclui o genival do céu? Eu. Tem uma boa notícia, né? O diabo não tem poder sobre mim. Disse aqui que eu me excluo. Deus não me exclui do céu, mas o diabo também não. Por isso que o diabo é o tentador. Genival, não vai para o céu não. O diabo não tem o poder de me colocar no inferno. O diabo tem o poder de me seduzir. O diabo me seduz. Entendeu? Mas o diabo não me condena. Eu me condeno. Deus não me condena. Jesus não me condena. O diabo não me condena. O mal que eu fiz não me condena. Os irmãos não me condenam. Ninguém me condena. Nada, absolutamente nada fora de mim, nem o diabo pode ter o poder de me condenar. Quem é que tem o poder de me condenar? Eu. Autoexclusão. Eu excluo, eu saio do céu. Porque quis. A gotinha já saiu do oceano. E se ela quiser ficar eternamente fora, se excluiu por conta própria, vontade própria. Está vendo que bonito? É a definição do inferno, né? Mas tão bom. Se a gente lê com calma aqui, nossa, quanta coisa boa, porque dá um alívio. Eu sei que somente somente eu tenho que querer Deus, só isso, mais nada. E é esse estado de autoexclusão definitiva para sempre, da comunhão com Deus, que os bem-aventurados, os irmãos, que se designa com a palavra inferno. Definição. Então, inferno sou eu, que já me separei de Deus pelo pecado original, que não aceita a graça de Jesus Cristo, não aceita o perdão, e me excluo para sempre, eternamente, por livre e espontânea vontade. Entenderam? Acho que está sacando. O que é que me deixa no inferno? A decisão de ser separado de Deus. O que coloca de volta? Voltar para Ele, porque vai chegar. Seja um. Tudo isso para explicar isso. Eu tenho que voltar para Ele, ser um com Ele de novo. O céu agora, que bonito. Parágrafo 1024, Catecismo. Diz o seguinte: esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão, unido, comunhão, forma um só, de vida, comunhão de vida e de amor com ela, com a Santíssima Trindade. A minha comunhão, eu e ele somos um. Eu e a Santíssima Trindade somos um. Esta comunhão, e comunhão com a Virgem Maria, com os anjos e com todos os bem-aventurados, os salvos, os santos, os irmãos do céu, chama-se céu. Inferno é separação e céu é comunhão. Inclusive, viu? É interessante. Tem um erro muito grave que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam numa comunidade infernal. Inferno tem o diabo, tem não sei o que lá, tem os capetinha, tem cerveja, tem mulherada, tem não sei o que lá.
A definição de inferno, olha só como é triste, viu? Pode ver qualquer livro de teologia. Sou eu separado de Deus para sempre eternamente. Não tenho consciência que Deus existe. Não tenho consciência que o diabo existe. Não vou ver diabo nenhum. Então, se alguém pensa que vai ver o diabo, não vai ver nunca. Não tenho consciência de ninguém, não vai ver demônio nenhum. E não tenho consciência nem de mim mesmo. Veio, não? Então eu estou aqui, não sei que eu existo, não sei que Deus existe, não sei que ninguém existe, nem os santos, nem os condenados, não sei nada. Isso é inferno. Horrível, né? Então não tem comunidade infernal. O inferno é cada um no seu canto. Então se tiver 10 pessoas no inferno, cada uma estará no seu cantinho. Na verdade, cada um com o seu inferninho. Cada um criou o seu. Entendeu? Cada um está no seu lugar que criou para ele mesmo. Ele não tem contato com os outros, não tem contato com ninguém. É a decisão de viver eternamente isolado de Deus. É a decisão de viver separado do Todo-Poderoso para sempre eternamente. Céu, esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, com os anjos, todos os bem-aventurados, chama-se céu. O céu é o fim último, fim da história. E a realização das aspirações mais profundas do ser humano. Tudo aquilo que eu mais desejo eu vou ter no céu. Sou eu em plenitude. Minhas vontades, meus desejos, meu ser, eu em plenitude. Todas as minhas aspirações, minha sede de amor, minha sede de vida será resolvido. Minha sede de conhecimento. Eu vou conhecer tudo, eu vou saber tudo, eu vou me unir tudo, vou ter tudo, vou poder ser tudo, vou amar tudo, vou ter amor em abundância. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do ser humano. O estado, de novo, lembra da água, de felicidade suprema e definitiva. Parágrafo 1026 sobre o céu. O céu é a comunidade bem-aventurada dos que estão perfeitamente incorporados nele, incorporados dentro do corpo dele, de Jesus, da Santíssima Trindade. Então, o céu significa eu dentro de Deus. Não é outra coisa. Então, a gotinha tem que voltar ao oceano, se misturar com ele, ser um com ele. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós temos que ser um entre nós e um com Ele. Então o que é o céu? Acabou de dizer aqui, a comunhão de mim com Deus, a comunhão de mim com Deus com todos os seres humanos, e falou aqui os anjos e tudo mais. Então no céu, deixamos de ser uma gotinha e passamos a ser o próprio oceano. E o purgatório, né? Faltou um. Parágrafo 1030. Olha que notícia boa, hein? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, pode ficar tranquilo, hein? Está seguro já o céu. É questão de tempo. Embora já está seguro. Se você está no purgatório, fica tranquilo, daqui a pouco você já sai, vai purificar. Está resolvido, está seguro, o céu está ganho. Calma. Tenha um pouquinho de paciência. Sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Eu tenho que tirar todas as amarras em mim, na verdade, jogar fora, despojar de tudo. Não é ter coisas. Eu não entro para o céu porque eu tenho coisas, mas eu entro para o céu porque eu não tenho nada. Eu tenho somente a mim mesmo, a alma perfeita como Deus me criou. Não tenho nenhuma bugiganga que me segure. Por isso que no caminho neocatecumenal também é tão interessante a pregação, porque já que começa a dizer a catequese, você não vai subir para lugar nenhum. Você está aqui para ser santo, e a santidade é um canal de descida. Vai despojar, 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 despojar. Quando você se despojar de tudo, está salvo. Não é isso? Ou é outra coisa? Tem que fazer, ser PhD, fazer teologia, ser padre, ser bispo, dar o dinheiro para os pobres. Tem que jogar tudo fora, para sobrar apenas a alma intacta, para que a alma possa voltar para Deus. É um retorno, religião, ligar de novo, retornar.
Retornar para Deus. Não tem que fazer nada. O que eu tenho que fazer no mundo? Nada. Tem gente que acha que tem que fazer tanta coisa, desculpa dizer. Tem uns bispos, nossa, coitados dos bispos. Pensa que tem que resolver tudo. E o bispo faz, todos, né? Todos que nós tivemos aqui, os bispos se matam de trabalhar, achando que tem que resolver o problema do mundo. Qualquer retiro espiritual, o padre faz todo ano, é obrigatório a fazer. Chega lá, o pregador, primeira coisa, fiquem quietos, cale a boca. Não pense em nada, não fala nada, escuta Deus. Joga fora tudo, esquece tudo, fica quieto. E quando você voltar do retiro, faz favor, fica quieto na sua casa, trabalha menos pastoral, menos coisa, mais em oração. É só isso que falam, fala outra coisa. Nos convida a não fazermos nada, fica sentado sem fazer nada. Sem fazer nada, treine, tem que treinar às vezes, ficar sem fazer nada. É tão elétrico, né? Eu sou 320. É tão elétrico que se deixar quer fazer tudo. Não, tem que parar. Tem que ser, não é fazer, é ser no mundo. Me responda uma coisa, o que é que a Virgem Maria fez? Quais trabalhos pastorais e trabalhos e... A Virgem Maria não fez nada. A Virgem Maria não fez nada. Ela se entregou. Ela se despiu de tudo. Entendeu? Ela não fez nada concretamente assim, nada. Ela permitiu a ação de Deus nela. Eis a escrava do Senhor, faça em mim de acordo com a tua vontade. Deus agiu plenamente, se tornou um com ele nesse mundo. Tanto é que dizemos que foi elevado ao céu sem passar pela morte, nessa ideia. Que também o bispo explicava lá, eu li esses dias também lá o bispo lá que é aquele que faleceu agora. Não importa se morreu ou não morreu. A ideia quer dizer que ela estava plena. Fica preocupado se morreu ou não morreu, se tem corpo ou não tem corpo, não é isso que importa. Importa dizer que ela estava plena já nesse mundo. Entendeu? A Virgem Maria já vivia plenitude nesse mundo porque ela se entregou a Deus. É o despojamento de si mesmo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus voltou para o céu quando devolveu o espírito. A gotinha que saiu, porque ele também saiu. Ou não? Jesus não largou o céu para vir aqui? Largou. Mas ele era o Filho de Deus, ele ia voltar. Qual a primeira coisa que acontece com ele? É tentado pelo diabo, fica aqui. Está vendo tudo isso aqui? É tudo seu. Como é que começa o ministério de Jesus? Primeiro é tentado pelo diabo. Depois que ele é batizado, depois disso que ele vai começar a falar. Mas Jesus foi tentado a ficar no mundo. Jesus Cristo foi tentado com o pecado original como nós, a não voltar mais para Deus, a ficar aqui. E ele podia fazer isso. Por isso que na hora da morte ele teve que se entregar. Pai, a gotinha está pronta. Eu volto. E bum! Se lançou no Pai. De novo. E termino lendo um pouco do Evangelho de João de hoje. Versículo 11. Já não estou no mundo de Jesus, mas eles permanecem no mundo, nós. E eu volto para o Pai. Vai morrer, vai dar a vida. Pai Santo, guarda-os em teu amor, em teu nome, os que me destes, para que sejam um, como nós. Como nós, Pai, eu e o Senhor somos um, que todos os seres humanos sejam um, para sempre, eternamente. 21. A fim de que todos, sem exceção, todos sejam um. Como tu, Pai, está em mim, e eu estou em você, que eles sejam em nós um. A entrega total, absoluta, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória, lembra que eu falei o poder de Deus, a força de Deus, dei a glória para o povo, para voltar. O que a glória de Deus faz para nós? É a salvação. Eu dei a oportunidade da salvação. Olha só. Eu dei para eles o poder de voltar. Eles podem voltar, se quiserem. Eu dei a todos. Ninguém pode dizer que eu não dei a salvação, porque eu salvei a todos. Eu dei a glória para eles. Eu lhes dei a glória que me destes, a força de Deus, o poder de Deus, para que sejam um, todos sejam um, de novo, plenamente, como Deus pensou. Como nós, ó Pai, somos um. Eu neles e tu em mim. Por isso que é a encarnação. Na encarnação,
Jesus assume a humanidade, se torna um com ela. Por isso que tem um corpo, né? Eu sempre falo isso. Por que tem um corpo simbolizado aqui? Porque está mostrando a união para sempre, eternamente. O divino e o humano é um só. Como é que eu represento isso simbolicamente? Pondo um corpo nele. Ele está ressuscitado, ele é divino, mas também está unido ao humano. Simbolicamente, coloco ele aqui na cruz, para dizer que está aqui, a humanidade está unida a ele. Nós nele, e ele no Pai e no Espírito Santo. Só para entender, né? Eu falo uma coisa aqui para não falar heresia, mas só para tentar entender um pouquinho. Então, dizendo assim, Deus Pai é eternamente divino. Deus Espírito Santo é eternamente divino. Jesus, após a encarnação, é divino e humano para sempre, eternamente. Não mudou. Então, Deus Pai, puro divino. Espírito Santo, puro divino. E ele, meio divino e meio humano para sempre, se misturou. Então, ele se une a nós. E somos um com ele. E ele volta para o Pai e nos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E não é brincadeira. Alguém desse planeta pode viver no céu sem estar ligado a ele? Impossível. Se eu não for um com Jesus, não posso ser um com o Pai e com o Espírito Santo. Impossível. Ele é a ligação. Ele é a ponte, ele que liga, ele que faz. Nós nele e ele no Pai. Para sempre, eternamente. Essa é a proposta. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Então, qual é a solução? A entrega. Por que Deus, vocês nunca perguntaram isso? Se nós fizemos o pecado original, se nós criamos isso aqui tudo, por que Deus não resolve logo? Por que Deus não dá um basta? Chega. Por que Deus nos permite ficarmos aqui, nesse mundo ilusório? O tempo existe para te dar um tempo para que você se perdoe e aceite a graça. Quando Adão e Eva pecaram, sentiram uma culpa muito grande, carregamos essa culpa porque nos tornamos inimigos de Deus e achamos que Deus está bravo conosco e que eu sou muito mal e que eu apronto e quando eu morrer, Deus vai mandar para o inferno. Por isso que a maior parte das religiões pregam isso, por causa que isso é coisa natural do ser humano, está na mente de cada um, já nasce assim. Então eu tenho que me perdoar pelo mal que eu fiz. Qual o mal que eu fiz? Decidi viver sem Deus. O ser humano decidiu viver sem Deus. Não como Deus, antepondo-se a Deus. Não segundo a vontade de Deus. Eu saí, a gotinha saiu. Esse é o meu pecado. Então é um tempo para que eu me perdoe. Vai indo, indo, indo. Por isso as decepções, as cruzes, o sofrimento. Ajuda, né? A hora que eu chego pertinho de Deus, falar, está satisfeito? Está feliz aí embaixo? Imagina, eu quero ir embora daqui. Volta para mim, volto já. Entendeu? Quanto mais eu sofro nesse mundo, mais fácil largá-lo de certa forma, porque eu vejo que não vale a pena ficar aqui. Então, o sofrimento da cruz me ajuda a voltar ao Pai. Porque tudo vai sendo tirado. Então é um tempo de tirar, despojamento, para que eu volte a ser um com o Pai e me entregue a Ele. Seja um com Deus de novo. Deixe de ser um indivíduo separado de Deus para ser um uno com Ele. Como é a Santíssima Trindade. Santa Teresa d'Ávila tinha isso claro. São Paulo também, porque escreveu isso tudo. São João também, porque escreveu isso. Tanto é que São João, se eu pegar aqui, evangelista, ele é águia. Não é isso? Por que São João é águia? Que está aqui em cima. Por que a águia? Não é à toa que ele está aqui em cima. Porque é aquele que vê as coisas pelo alto. É uma visão filosófica. Entendeu? Ele diferente dos outros. A forma de João falar, a forma de João expressar, a forma de João ver é diferente dos outros. Tem mais clareza. Mais clareza. Como São Paulo tinha clareza. E como Teresa d'Ávila tinha clareza. Por isso que ela faz essa poesia que nós transformamos em canto e vamos cantar agora. É uma poesia dela, transformada em canto, colocada em canto por uma irmã, uma freira, que chama Kelly, ela que é a autora dessa música linda. Depois um frei também, carmelita, chamado Marcos Matsubara,
esse Marcos Matsubara pega a gravação dela e faz uma gravação um pouquinho melhorada, assim, diferente, mas com mais harmonia. Lindo. Morro porque não morro, vivo porque eu vivo em mim, porque eu vou me entregar a Deus, é a gotinha que volta para o oceano. Se você olhar a letra toda, é a gotinha que não existe mais como gotinha, porque vai existir nele, ser um com ele. Deixe de ser gota para ser o todo. Deixe de ser indivíduo para ser um com Deus. Cantemos. Vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei conta, no amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Deus ser meu cativo e livre o meu coração, e causa em mim tal paixão ser eu de Deus a prisão, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Vivo sem viver em mim, em tão alta vida espero, que morro porque não morro, sem viver em mim. Vivo sem viver em mim, em tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Ai, que vida posso dar a meu Deus que vive em mim, se não é perder-me enfim para melhor o gozar. Morrendo quero alcançar, pois Ele está meu socorro, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim, sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Vivo sem viver em mim, tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Com a alegria desta palavra, dessa pregação, nós vamos agora elevar a Deus as nossas orações. A nossa resposta será: Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que possam anunciar a unidade da Santíssima Trindade como modelo de união perfeita, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Por todos os povos e nações da terra, para que recebam a palavra de Deus e reconheçam em Jesus Cristo o Salvador, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Por todos aqueles que vivem no sofrimento, envolvidos por conflitos ou por doenças,
para que sintam a graça e a consolação do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Pelos membros de nossa comunidade paroquial, para que, guardando os mandamentos do Senhor, tenham longa vida e encontrem a felicidade, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Para que nós tenhamos consciência que devemos estar todos unidos no amor de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Acolhei, ó Pai, a bondade das preces feitas pela vossa igreja aqui reunida. Derramai o vosso Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender tudo isso e, de verdade, voltarmos a confiar no Teu amor, na Tua bondade e nos entregarmos quando chegar a hora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos todos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque é um só corpo, um só espírito. Tem diferença? Lógico que tem diferença. Se eu pegar um montinho de areia, um só corpo. Todos os grãozinhos estão juntinhos, formam um só corpo. Um só espírito, gotas d'água. Se eu puser a gota e misturar, nunca mais é a mesma. Nunca consigo tirar a mesma. Pois eu pus e misturou com todas. Eu peguei de novo e misturou com todas. Nunca é a mesma. Então, quando eu digo um só corpo, cada um continua um só. Mas quando eu digo um só espírito, misturou tudo. Assim somos em Deus. Um só corpo, mas um só espírito. Onde Deus reina em tudo, então Deus é em tudo. Onde Deus se comunica em tudo o tempo todo. Visão beatífica de Deus. É isso que nos espera. Com confiança, com bondade. Uma ótima noite a todos. Permaneçam em casa. E vocês aqui em casa, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Morro porque não morro. Vivo porque não vivo em mim. Vivo sem viver em mim tão alta, vida espero que morro porque não morro. Vivo sem viver em mim. Ai, que longa é essa vida, que duros estes desterros, este cárcere, este ferro, onde a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida, que morro porque não morro. Vivo sem